Fala trader, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Olha só, esse vídeo de hoje, ele está sendo muito doloroso para mim gravar, sinceramente. Eu fiz um único trade essa semana e, bom, quando eu perco uma grande oportunidade, eu me sinto culpado. Me sinto culpado porque hoje eu entendo que não vale a pena depois que a gente perde uma grande oportunidade tentar inventar moda, tentar entrar por FOMO, tentar arriscar mais, tentar um risco-retorno menor, sabe? Sair do plano. E por que que eu tô falando isso? Eu vou mostrar isso no gráfico para vocês agora. Porque basicamente eu deveria estar de olho nessa janela que se abriu da semana passada para cá e eu não vi. Tava na minha cara em vários ativos. Vou te mostrar agora e você vai entender. Olha só, esse daqui é o gráfico do Nasdaq, tá? Aconteceu no ouro também. Deixa eu aumentar aqui. Ó, eu mudei o layout. O que que vocês acharam desse verde, verdinho, branco e preto? Tem a versão no tema claro também. Enfim, bom, fase de mercado do Nasdaq, reacumulação, certo? Estou no gráfico semanal aqui. Bom, no gráfico semanal, a gente utiliza muito, né, em qualquer gráfico, quando a tendência está clara, a gente utiliza muito os padrões de AMD, né, aonde o mercado ele precisa renovar um topo, marcar um fundo ou marcar uma acumulação, para nessa fase de captura a gente estar esperto e ver se há presença de fluxo para dar continuidade na tendência, certo? Essa é a maior arma que a gente tem, porque basicamente a gente acerta aqui, ó, o timing, o timing da entrada através do fluxo. Não só um pavio, é, não só o fechamento de candle, né, candle negativo, mas a visão do fluxo. Tem que ter fluxo, né? Não pode ser qualquer movimento aqui, né? Senão a gente pode ver que pode cair mais, pode cair menos, né? E aí a gente usa o fluxo como um timing, certo? Agora, o grande lance aqui foi essa acumulação aqui, ó, que o preço fez. Toda essa acumulação. Tá vendo aqui que se eu tirar essa caixa e colocar só aonde tinha um topo, né, um fundo prévio, perdão, para o preço capturar, que era esse fundo aqui, você consegue enxergar que a gente teve a presença de fluxo nessa região. Olha só, candles sequenciais, fluxo claro aqui na fase de captura, ó, com fechamento de candle abaixo do nível de liquidez. Olha só isso. Galera, isso daqui marca para mim esse candle, essa inversão de fluxo, né, de candles negativos para um candle positivo, indica para mim o quê? A fase de mercado está acontecendo, estamos em acumulação. O mercado agora está indo para uma fase de manipulação, está fechando abaixo do ponto de liquidez e está invertendo o fluxo. Com o quê? Com fluxo. Fluxo claro. O fechamento dessa semana aqui, da semana passada, foi o melhor gatilho das últimas semanas, porque a gente ficou só acumulando. Desde aqui, ó, desde 11 de maio, essa é a melhor janela que se abriu para a gente estar num trade, né? Para a gente estar em uma operação. Tá, Vieira, mas aonde que eu sei? Onde é que eu vou entrar? Eu vou entrar aqui no fechamento do semanal e botar o stop aqui? Não, cara. Mas se você sabe que é aqui, ó, onde o preço tá, né? Onde o preço abriu, mano, por aqui você já tinha que encontrar uma oportunidade. Por quê? Porque se essa é a fase de manipulação, qual que é o próximo passo? É o preço distribuir. E olha o caminho que ele tem para distribuir até o último topo. 8%. 8%. Cara, aqui a gente está falando de você comprar literalmente qualquer coisa, qualquer ação, qualquer preço, praticamente aqui se for direto no Nasdaq, que você vai ter lucro. Por quê? Porque você estaria na fase de mercado correta, macro,
e estaria com fluxo a seu favor, né? E aí, se você desse tempos gráficos como 1 hora, 15 minutos, enfim, você conseguiria sim boas oportunidades. Eu marquei aqui com uma faixa de preço, né? O candle que confirmou, aquele candle positivo, e olha que interessante, né? Olha que interessante. Antes, aqui o mercado abriu, né? Antes dele abrir, ó, não vou nem botar o replay não, para não atrasar, mas olha só. Última semana, qual que era a última pernada que a gente tinha aqui do preço? Era esse movimento aqui, certo? Tem um fluxo aqui nessa região? Tem o fluxo desse carinha aqui, né? Por mais que tá feio aqui, né? Muito pavio, mas pavio nas mínimas indica, inclusive, a absorção do preço, né? Mas aí tivemos a última inversão, ó, fluxo mantido, sequencialzinho bonitinho mantido, e aí beleza. Aí essa semana abriu, olha só o que que o mercado fez. Olha que coisa linda. Ele veio retestar exatamente, vou botar em verde, veio retestar exatamente o último candle de inversão na micro, né? Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Pessoal, aqui eu tô falando de swing trade, tá? Nesse reteste aqui eu tô falando de swing trade, tá bom? Por quê? Porque você tem um semanal para surfar. Você tem uma máxima para buscar. E uma máxima de onde? Do H1 aqui, ó. Porque se for do H1, você tem esse topo prévio e você tem esse topo prévio aqui, ó. Se fosse até esse topinho prévio, perdão que não tá com a tela toda, né? Se fosse até esse topinho prévio aqui, olha lá, daria 6 para 1. Mas e a máxima do semanal, que é a fase que o preço está agora de distribuição, que é para renovar o topo, para dar continuidade na sua fase de mercado? Estamos falando de 16 para 1, operando no gráfico de 1 hora, tá? É um swing trade que valeria a pena para você, né? Em uma semana, buscar esse surf? Ah, não aguento, Thiago, ficar uma semana surfando. Tá, hoje é quarta de manhã e o preço já pagou 10 para 1. Dá para ver aí, né? 10 para 1. Cara, esse é o poder de você estar operando na fase de mercado correta, usando o fluxo a teu favor. É ele que vai te dizer se vale a pena ou não seguir naquele time, naquele momento, se vale a pena ou não aguardar um pouco mais, porque a fase de manipulação não está pronta, não está pronta para te dar o melhor desconto, o melhor preço, sabe? A gente tem que usar essa arma a nosso favor, mano. E eu fico bolado quando isso acontece e eu não vejo. Próximo gráfico. Gráfico do Shaw SD. Gráfico semanal. Olha só. Eu mesmo falei diversas vezes, galera, ainda não é queda garantida, não tá garantido ainda. Por quê? Porque a fase de mercado aqui, ó, tá acontecendo. Olha lá. O mercado marcou o último topo, né? Marcou o primeiro fundo e o preço veio o quê? Olha aqui, em order flow, em fluxo. Última de alta, aqui teve mais objetivo, né? Diferente do Nasdaq. Teve uma última de alta antes do sequencial. Lá no Nasdaq ele só veio em sequencial. Mas aqui nós tivemos última de alta, sequencial e inversão de fluxo. Esse candle positivo, que marcou a inversão do fluxo. Então ele só deixa de valer para mim quando o mercado romper com fechamento aqui a mínima desse candle. Isso não aconteceu, né? Logo, toda essa acumulação aqui era só gargalo, era só ruído de mercado, né? Tá, mas aí a gente não vai comprar no semanal. Mas enquanto o preço esteve aqui dentro, houve sim oportunidades de compra, oportunidades de continuidade, né, do preço avançar, do preço subir. Aonde? Olha só, última de alta, né? O fluxo volta em sequencial e a gente tem uma nova inversão dentro de uma inversão, tá vendo? Ficou um pouco complexo porque realmente o preço não veio daqui, fez a inversão e já deu continuidade. Não, ele acumulou ainda aqui. Mas aqui, ó, essa semana estava mostrando para você que vale a pena, cara, você estar comprado, porque o flow é um flow semanal, né? É um fluxo semanal. E aí nós estamos falando de o XAUSD, olha aqui, subindo hoje 4%.
Cara, isso é insano, mas o fluxo estava mostrando o tempo todo. Olha só, a inversão do candle aconteceu com fechamento, tanto o anterior quanto o candle de confirmação, fechando abaixo do nível de captura. Olha que doideira isso. Né? Até o bloco de referência, não estou nem falando da máxima, mas até o bloco de referência, quase 6 para um. No gráfico semanal, mano. 6 para um no gráfico semanal. É tipo assim, tu pode fazer só esse trade na semana se você quiser, né? E arriscar o troco, o dinheiro da cachaça, como, como dizia um dos meus primeiros mentores. Cara, isso é muito louco. Isso é muito louco. A gente tem que aproveitar essas janelas de oportunidade, tá? Eu assumo total responsabilidade por não ter acompanhado os fechamentos semanais, tá? Mas se eu tivesse de olho nisso, mano, por que que isso me estressa tanto? Porque aqui, numa boa jogada dessa, eu posso fazer a minha semana, eu posso fazer uma quinzena, eu posso fazer um mês, a gente tá no início do mês. Já pensou se começar a primeira semana do mês com um mês inteiro garantido de tanto lucro que você fez, né? Por uma mínima dose de ousadia, de coragem. E não é coragem para meter o louco, é coragem para executar algo dentro do teu plano. Só que com time frame maior, né? No caso do Nasdaq, a gente desceu para uma hora. Para quem está acostumado a operar 5 minutos, 1 minuto, isso daí vai ser um grande passo. Mas para quem está acostumado a operar uma hora, vai estar ok, né? Mas olha isso, como é insano essa visão, né? Para quem não entende sobre o, para quem não pegou de forma visual o order flow, deixa eu colocar aqui para você, tá? Eu tenho uma imagenzinha pronta aqui de forma visual. Só um minutinho. Vou botar agora aí na tela. Aqui. Consegue ver aí? Consegue ver aí de forma clara? Ó, no caso, tanto no Shao quanto no Nasdaq, a gente teve um order flow de demanda, né? Pedidos, ordem de pedidos por demanda, né? A partir de um bloco de ordem de oferta. Lembra? Oferta e demanda. Oferta não gera demanda, demanda por demanda não gera mais demanda, né? Demanda gera oferta, oferta gera demanda. O último candle de alta antes de um sequencial, e precisa ser um sequencial, né? É uma ordem de pedidos de oferta que busca, né, regiões de demanda, o mercado encontra a demanda necessária, e aí aqui, nessa região, por exemplo, a gente poderia ter um FVG, um order block, uma região de desconto, uma região de interesse, né? E o fluxo mostrou para a gente que o timing correto era na inversão. Quando marca, o que que marca a inversão desse fluxo? É exatamente quando o candle positivo aqui ele fecha. Então mostra, encontramos toda a demanda necessária nessa região, invertemos o fluxo. Qual que é o alvo? Né? Como prioridade, o nosso alvo é sempre o bloco de referência. Mas se você está em um AMD, se você está em um mercado que é predominantemente reacumulação, né, como o Nasdaq, né, aquela tendência de alta infinita, o que, que você espera acontecer? Uma liquidez, um fundo de liquidez, ou então uma acumulação, para que quando o mercado capture esses níveis, ele faça exatamente aquele movimento que eu mostrei para você no exemplo. E aí, essa inversão, fechamento, o candle positivo que aparecer aqui, ele vai marcar confirmação logo. A gente tem que ter a confiança de que, primeiro, estamos operando na fase correta, estamos a favor da tendência macro. Estamos em um contexto de liquidez que é geralmente onde estão os melhores descontos possíveis, né? E o principal é que estamos com o fluxo nos embasando de qual é o timing correto. Cara, não tem para onde correr, mano. É isso. É isso. Vou te dar o último exemplo aqui, que tá parecido, tá? Não na mesma, exatamente na mesma pegada, mas tá parecido, que é no gráfico mensal. E essa janela ainda está aberta, tá? Eu particularmente estava vendo mais altas para o dólar, tá?
Mas com isso daqui acontecendo, cara, eu fico é, amarrado a seguir esse fluxo. Olha só, deixa eu até deixar a acumulação, porque nem sempre a acumulação vai ser um rangezinho lateral, né? Nesse exemplo aqui, ó. Tendência boa de alta, né? No euro, acumulação, né? O preço sai aqui, ó, dessa acumulação, marcou um fundo, né? Agora, na captura desse fundo, a gente já está tendo a inversão do fluxo. Consegue ver? Antes estava claro, né? Olha aqui. No exemplo, estamos falando de pelo menos um sequencial de dois candles que a gente precisa, né? Para validar um order flow, que eu chamo, né? O fluxo de ordens. Nesse caso aqui, nós tivemos realmente só dois. Ó, última de alta, sequencial acontecendo, inverteu. No caso, a liquidez era aqui, o mercado não fechou abaixo, com candle abaixo aqui no mensal. Mas eu posso seguir, né, esse mensal para alta, tendo em vista que o XAUSD está para alta, o Nasdaq está para alta, né? Aqui a gente tem o mesmo controle, só que não fechou abaixo, tá? É uma regra realmente muito boa a gente considerar apenas essa regra, mas tudo bem, isso não quebra o contexto do mensal. Aqui no diário a gente teve fechamento abaixo, tá vendo? O mercado fechou realmente abaixo da última liquidez, tá tudo bem e, e seguimos. Mas eu queria deixar esse vídeo aqui para te mostrar que, cara, os movimentos eles não acontecem por acaso. A oferta e demanda ela não entra e não entra e sai por acaso, né? Ela até sai no pânico de mercado, né? Mas sempre tem um interesse, sempre tem um contexto macro. E se você tá bem informado, tu consegue pegar isso, mano. Tu consegue entender o jogo. Por que que eu falo isso? Vamos supor aqui no euro. No euro, estamos falando de uma semana, duas, três, quatro. Beleza. Nesses últimos quatro candles semanais, né? Esse aqui é o gráfico mensal. Eu tava lá no gráfico mensal, esse aqui é o semanal. Nos últimos quatro candles, tá vendo que tem indecisão, indecisão, indecisão. E aqui que o mercado viu? Bom, lá no Nasdaq e no Shao, estamos na fase correta, o fluxo está se alinhando, entrou o fluxo comprador. Logo, o que era um momento de indecisão, um mês inteiro de indecisão aqui no euro, na última semana, olha o que acontece. Olha o tamanho desse candle em relação aos demais, né? Olha o tamanho desse candle, ou seja, decisão, direcionamento, fluxo, não é mesmo? Cara, isso é incrível. Eu amo o mercado por isso, porque eu consigo não só entender a estrutura, mas eu consigo entender quando há fluxo. Então, quando eu devo participar ou não. Então, entende que fica muito mais uma questão eu comigo mesmo, se eu estou me dando bem ou não no trade, e não uma questão do mercado, não uma questão da técnica. Cara, eu não mexo em nada da minha técnica. Nada, nada, nada. Tem tempo, tem muito tempo. Hoje eu estou fazendo backtestings para ver se vale a pena colocar o CVD, que é o Cumulative Volume Delta, né? Que ele pega o cálculo ali de agressão, de absorção de preço. Mas, cara, é isso, é lapidação em cima do próprio método. Mas você precisa ter essa clareza e essa confiança que o teu método ele realmente funciona, né? Você consegue enxergar ele dando certo. E é por isso que eu recomendo muito para vocês o backtest. Para quem viu, mandei o link ontem para vocês criarem a conta aqui no TradingView. Para quem não tem ainda, assinar um plano. Olha só o meu plano aqui. Deixa eu ver se dá para ver. Não vai dar para ver porque a tela está cortada. Mas eu uso o plano básico, o Essential. Né? Eu pago 60, 70 reais por mês. Tá na promoção aí de 46, né, por mês. Isso aqui é top, mano. É a ferramenta de evolução para você fazer backtest o tempo todo, né? Eu sou fanático no backtest. Então, assim, vale muito a pena, galera, a gente investir nisso. Mas, cara, não deixe de olhar para o macro. Não vamos ficar aqui com a cara no, no livro, sabe? Esse termo, cara no livro. Porque aí a gente acaba perdendo oportunidades como essa, ó, mais de 4% Shao no dia, cara. Tudo isso a partir de uma confirmação que aconteceu há uma, duas, três, 4 semanas atrás, há um mês atrás. Inclusive, eu também poderia estar posicionado por aqui, ó, no meio dessa acumulação.
Por quê? Porque é que eu faço um swing trade. Tá tudo bem, o mercado tá acumulado. Esse semanal aqui confirmou de novo, ó. Eu faço esse trade aqui, ó, e esqueço, ó. Esqueço. Ó, até o bloco de referência, vou surfar 6 para 1. No gráfico semanal tá tudo certo. Né? Pode demorar um mês aqui. Se eu arriscar metade de uma semana em um swing trade, pô, quanto que eu vou ganhar aqui? Né? Se eu arrisco 1% ao dia, em média, se eu arriscar 3% em uma única operação, quanto que vai dar para mim aqui, ó? 3 vezes 6, 18. 18% em um mês, para mim tá ótimo. Essa é a média, inclusive, do que eu faço das minhas contas em um único trade. Então vale a pena swing trade, cara. Vale a pena a gente estar ligado para quando confirmar na macro, a gente só executar na micro, né? Então vamos para cima. Queria gravar esse vídeo, mas como uma reflexão para vocês, tá bom? Tamo junto. Até o próximo vídeo.